No vídeo anterior, abordamos algumas informações gerais amplamente pertinentes ao filo quinidária e mencionamos uma série de espécies que pertencem a esse filo, mas vamos agora começar uma investigação mais completa e detalhada. As 5 classes mais conhecidas do filo quinidária são Hidrozoa, Silphozoa, Staurozoa, Cubozoa e Anthozoa. Menos conhecidos são os Mixozoa e os Polypodiozoa, embora essa classificação seja um pouco mais complicada. Então, vamos começar com os quinidários mais conhecidos antes de abordarmos alguns dos mais enigmáticos. Os animais que compõem a classe Hidrozoa são geralmente pólipos predadores muito pequenos. Algumas são coloniais e outras são solitárias. Eles são encontrados em águas marinhas ao redor do mundo, e alguns, como a hidra, habitam ambientes de água doce em todo o mundo. Hidras individuais crescem até um comprimento de cerca de 25 a 30 milímetros e geralmente são encontradas na parte inferior das folhas em poças rasas e riachos. Seus corpos são tubos cilíndricos que descem em um caule delgado, terminando em um disco basal usado para fixação e também para secretar uma bolha de gás para flutuação. A boca está localizada na outra extremidade do corpo e é cercada por tentáculos ocos, que se abrem para uma cavidade gastrovascular, que funciona como uma cavidade multifuncional na hidra e na maioria dos outros quinidários. Durante a alimentação, a hidra estende seus tentáculos para a coluna d'água e tenta capturar a presa que passa com seus quinidócitos do tipo volvente, semelhante a laços. A hidra pode transformar seus corpos em diferentes formas. Quando assustados, eles podem se contrair em pequenas esferas gelatinosas e, ao se alimentarem, estendem seus corpos até mais de 4 vezes seu comprimento normal. E, embora sejam frequentemente animais sésseis, são capazes de se mover não apenas se destacando do substrato e flutuando, mas também por meio de looping ou saltos mortais, que envolvem um movimento de queda intricado que resulta em uma expansão e contração de todo o corpo. As hidras se reproduzem assexuadamente por brotamento ou divisão em duas, quando há abundância de alimentos, e também sexuadamente, muitas vezes logo antes do inverno ou em condições precárias de alimentação. Durante a reprodução sexuada, as hidras formam inchaços na epiderme, que se desenvolvem em gônadas masculinas ou femininas. Os testículos liberam espermatozoides livres na água para fertilizar os óvulos presos à outra hidra. Uma vez que um óvulo é fertilizado, ele sofre clivagem para formar uma blástula diploblástica. Uma cobertura externa resistente, chamada cisto, encapsula o embrião em desenvolvimento para protegê-lo durante o período de condições adversas, enquanto ambos os pais morrem lentamente. Quando as condições são favoráveis, as hidras jovens eclodem. Agora, as hidras são únicas porque, embora sejam criaturas em tanto frágeis, elas possuem a capacidade de sofrer morfalaxia, ou regeneração de tecidos, quando danificadas, muitas vezes regenerando partes inteiras do corpo e até mesmo novos indivíduos. Por exemplo, uma hidra cortada ao meio forma duas novas hidras. No entanto, isso não é nada comparado à capacidade da hidra de regenerar suas células-tronco indefinidamente, tornando-se biologicamente imortais. Embora as hidras possam morrer facilmente em más condições, e muitas vezes o fazem, elas não envelhecem. E elas não são os únicos hidrozoários que são biologicamente imortais. Turritops dorne, por exemplo, frequentemente chamado de água-viva imortal, não é uma água-viva verdadeira, mas sim um membro da classe Hydrozoa, que possui um estágio de medusa. A água-viva imortal passa a maior parte do tempo como membro de uma colônia de pólipos. A colônia é constituída por zooides multiramificados, alguns dos quais são especializados na reprodução. Esses zooides se reproduzem assexuadamente quando pequenas medusas no estágio de água-viva saltam e nadam para longe. As medusas podem, e frequentemente o fazem, reproduzir-se sexuadamente, liberando esperma e óvulos na água. Se um ovo for fertilizado, ele se desenvolve em uma larva plânula, que se instala no substrato e forma uma nova colônia. Medusas imortais são criaturas minúsculas com um sino de apenas 4,5 milímetros de diâmetro, e muitas delas são comidas ou mortas de outra forma. No entanto, sob condições de estresse extremo, como fome, danos nos tecidos ou mudança na temperatura, medusas de qualquer idade podem se estabelecer no fundo do mar e, por meio do processo de metamorfose reversa e transdiferenciação, tornam-se cistos endurecidos que se transformam em pólipos e colônias de pólipos, que se reproduzem assexuadamente formando novas medusas. Este ciclo biótico reverso permite que a medusa imortal escape da morte, tornando-a, tal como a hidra e outros hidrozoários, biologicamente imortal. Nem todos os hidrozoários são capazes de tais feitos, embora existam muitos outros que são coloniais. Usaremos o gênero Obelia como exemplo. O único hidroide Obelia tem uma base, um caule e um dos poucos tipos de zooides terminais. A base da colônia se fixa ao substrato usando o estolon, semelhante a uma raiz ou hidrorriza. Os caules chamados hidrocaule estendem-se para cima e são frequentemente protegidos por uma bainha quitinosa não viva chamada perisarco.
Presos à extremidade do hidrocaule estão animais pólipos individuais, os zoóides. A maioria desses pólipos são gastrozoóides, especializados em alimentação. O alimento que eles capturam é parcialmente digerido e então distribuído para o resto da colônia. Outros pólipos, como gonozoides, contêm brotos de medusas que reproduzem assexuadamente medusas individuais, que então nadam para longe para amadurecer sexualmente e se reproduzir. A maioria dos hidróides coloniais são pequenos e sésseis, mas alguns, principalmente os sifonóforos, são capazes de derivar e flutuar no oceano. Essas criaturas parecem animais individuais e, ecologicamente falando, elas se comportam como um só. No entanto, eles são, na verdade, uma colônia composta por uma míriade de pólipos diferentes. A maior colônia de sifonóforos registradas, a polêmia, pode atingir comprimento de 40 a 45 metros, o que é maior que a baleia azul, o maior animal da Terra. Ao contrário dos hidroides coloniais bentônicos, as colônias de sifonóforos são feitas de zoóides que podem ser pólipos ou medusas. Os zoóides sifonóforos comuns incluem nectóforos, que auxiliam na propulsão, bracteas, que mantêm a flutuabilidade, gastrozoóides para alimentação, gonóforos para reprodução e pneumatóforos, que criam flutuadores cheios de gás encontrados em alguns sifonóforos. Os mais famosos estão a caravela portuguesa, o monstro espaguete voador. Monstro esse que é o nome de um animal real, além da divindade satírica. Outros hidrozoários coloniais incluem os hidrocorais, como os corais de fogo e os corais rosas, que não são corais verdadeiros, embora se assemelhem a eles à distância. No entanto, em uma inspeção mais detalhada, fica claro que são colônias de hidrozoários notáveis, incluindo os condróforos, pequenos hidroides coloniais com um disco central cheio de gás, águas-vivas vermelhas escuras, que são hidrozoários de vida livre sem estágio de pólipo, samambaias aéreas, hidroides coloniais, que às vezes são secos e vendidos como plantas de interior, e águas-vivas de água doce. Um tipo de hidromedusa agora é encontrado como uma espécie invasora em corpos d'água ao redor do mundo. Então, isso resume mais ou menos os hidrozoários. Agora vamos avançar e discutir mais algumas classes do filoquinidário.